Questão 50, pessoal. Ela traz para mim uma situação aqui sobre o aterramento, tá? E o aterramento, assim como o DPS, como o DR, como os circuitos elétricos, ali sempre cai nas provas da Celesc. Então é bem importante a gente compreender como que funciona. Por isso que eu tô com a norma aqui aberta também, ó. Aqui na norma, na parte de aterramento, ela traz para mim a definição desses elementos e desses diagramas aí de aterramento. Quais que são também os possíveis aterramentos que eu posso ter na minha instalação. Segundo as letras, tá? Eu vou ter que o T representa um ponto diretamente aterrado e o I uma isolação das partes vivas em relação ao aterramento. Isso pode ser feito com uma impedância de aterramento. Isso representa a primeira letra lá do meu esquema, né? Por exemplo, TN, um aterramento diretamente feito na minha alimentação, tá? A segunda letra, o T, massas diretamente aterradas. N, massas ligadas ao ponto de alimentação aterrado, por isso que eu tenho aterramento TN, significa o quê? O T, um ponto diretamente aterrado, e o N, minhas massas, minhas cargas ligadas a esse aterramento, tá? O S, função do neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. O S e o C, ó, é o que traz mais confusão aí na definição dos aterramentos. O S significa o quê? Proteção e neutro por condutores distintos. O que vocês podem lembrar? S separado. Ou seja, se eu tenho aterramento TNS, então o neutro é separado do meu condutor de aterramento. E o C representa o quê? A função de neutro e proteção no mesmo condutor. Então o C eu posso ser assim, ó, C é combinado ou C é comum. Então o neutro é comum ao meu aterramento. Se for um aterramento aqui ao esquema, ó, esquema TNS aqui em cima. TNS significa o quê? Separado, tá? TNS é separado. Observe que eu tenho o seguinte, o neutro aqui da minha instalação é separado do cabo de aterramento da minha instalação. Agora, o circuito TNC, vamos puxar aqui embaixo antes de ir para o TNCS. TNC é comum, C de comum. Observe o seguinte, eu tenho lá o meu neutro comum ao meu aterramento. É o mesmo condutor para os dois. Tá? Esse é o menos indicado, é o esquema menos indicado para aterramento. E o TNCS é o que? Ele chega como sendo um condutor comum e em parte do circuito separa-se um condutor para aterramento. Então lá da minha malha de aterramento eu venho com um condutor comum para neutro e para aterramento. Em uma parte do meu sistema eu separo aí desse meu condutor comum para um condutor separado sendo como neutro, né? Ficando aí apenas o meu aterramento. Então ele entra TNC, ele entra como condutor comum para os dois e sai aí finalizando o meu circuito como um condutor separado para cada um. Pessoal, conseguiram entender? Então lembra lá, ó, C é comum, então neutro e aterramento comum, e S é separado, tá? Voltando para a nossa alternativa, o que nós temos? Alternativas e verificar quais que são as alternativas aí corretas. Ele pede para mim, o esquema 2 é TNC, vamos verificar isso, ó. C é comum, né? Esquema 2 está aqui. É TNC? Sim, ele é TNC, ó. O neutro aterramento está sendo comum na minha instalação. Agora, possibilita a instalação de dispositivo diferencial residual e está em conformidade com o NBR 5410? Em conformidade está. Mas ele permite a instalação de DR, que o DR a gente observou antes, que é o nosso componente que vai em série com o disjuntor, ele não permite a instalação do DR, né, pessoal? Por quê? Porque o DR ele é um componente que ele verifica a corrente que passa pela fase e a corrente que retorna para o neutro. Por isso que ele verifica uma fuga de corrente no meu circuito elétrico. E se eu tenho o neutro e o aterramento como sendo um condutor só, pode ser que eu tenha uma massa que está dando uma fuga de corrente elétrica que vai fazer com que meu DR fique sempre desarmando. Então, isso é uma situação muito comum em uma instalação que tem o aterramento TNC. Por isso que eu não posso colocar um DR em um tipo de instalação TNC, onde o condutor de neutro e aterramento é o mesmo condutor. Eu posso ter esse problema do meu DR ficar sempre desarmando devido à sua característica de funcionamento. Alternativa 2. O esquema 1, ele é TNS? Sim, ele é TNS, porque o neutro é separado, ó, S, neutro separado do aterramento. Possibilita a instalação do dispositivo diferencial residual? Sim, porque se eu tenho o neutro separado, eu vou conseguir verificar a corrente que está saindo pela fase e retornando para o neutro.
tem que ser sempre a mesma. Se tiver uma fuga maior que 30 mA, ele vai desarmar, né? Se depende do dispositivo, se for maior que 50 mA, ele vai desarmar. E está em conformidade com o NBR 5410? Está, né? É isso que a gente observou lá na norma. O esquema 3, ele é TT e possibilita a instalação do dispositivo diferencial residual e está em conformidade com a norma. O que é um aterramento TT? Aterramento do meu circuito e aterramento da massa distinto, né? Aterramento TT, eu vou ter uma malha de aterramento, massa de aterramento para o meu circuito e uma massa de aterramento para a minha massa, para o meu motor, né? Para o meu equipamento elétrico. Então, aterramentos distintos. É isso que está no esquema 3, que é o TT, e está em conformidade com a norma. Eu consigo também empregar o DR nesse circuito, porque o neutro é um condutor isolado do meu aterramento, tá? E todos os esquemas estão em conformidade com o NBR 5410? Sim, estão. Mas, e todos possibilitam a instalação do DR? Não, não são todos que possibilitam a instalação do DR. Então, o certo é apenas 2 e 3. A alternativa D é a alternativa correta aí dessa minha questão.